Oscilando na fronteira dos fatos documentados, existem conspirações que partem do que ficou sem resposta e do que inquieta. A consciência pública fica tentando seguir os fios da suspeita, do segredo e da especulação com o objetivo de desvendar o quadro geral. Número 10. O golpe de Wall Street, o complô empresarial e a investida da Casa Branca. É conhecido por muitos nomes, mas geralmente é chamado de o golpe esquecido de 1933. A conspiração que quase ninguém conhece. No centro disso estava o Major-General Smedley Butler, apelidado de Fighting Quaker. Era um dos fuzileiros navais mais condecorados da história dos Estados Unidos e o único com a medalha de bravura do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele foi o único a receber 2 vezes a medalha de honra por ações militares diferentes. Foi Butler quem se tornou a voz inflexível contra o negócio da guerra. Após a Primeira Guerra Mundial, a América vivia otimismo e prosperidade. A indústria e os barões ladrões prosperavam e os oligarcas lucravam mais do que nunca. O mercado de ações não regulamentado prosperava até 1929, quando os Estados Unidos entraram na Grande Depressão. Como resultado direto disso, foi formada a primeira administração de Franklin D. Roosevelt, que estava atenta a situação difícil que os americanos enfrentavam enquanto esperavam nas filas para receber sopa. Com os americanos culpando o Partido Republicano e Franklin D. Roosevelt resolvendo a crise, o povo o apoiou. Assim começou o New Deal, criando redes de proteção que ainda existem, como seguro-desemprego e previdência social. Por suas visões democráticas e criação na velha elite, a maioria dos empresários e oligarcas desaprovava o poder de Franklin D. Roosevelt. Em novembro de 1932, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, o que perturbou membros conservadores da sociedade, que temiam socialismo e aumento dos gastos do governo. Esses elementos juntos levariam a um plano bizarro. Butler, que se descrevia como republicano, apoiou o Partido Democrata e votou em Roosevelt na eleição presidencial. Um ano depois, ele passou a criticar o capitalismo e os banqueiros. Ele também se chamou capanga de luxo do grande capital, de Wall Street e dos banqueiros. Ao perceber que em 33 anos de serviço defendeu interesses das corporações dos Estados Unidos e não de sua nação. Também seria em 1933 que Butler, apesar de suas ideias recém-adotadas, teria sido procurado pelo corretor de Wall Street e fascista Gerald Maguire, que tentou recrutá-lo para liderar um golpe. Segundo ele, Maguire ofereceu um exército para marchar sobre Washington, D.C., além de apoio financeiro. Se o golpe fosse bem sucedido, Butler teria poder quase absoluto na recém-criada posição de secretário de Assuntos Gerais, enquanto o presidente assumiria o papel de figura simbólica. Sob juramento, Butler afirmou que empresários planejavam criar uma organização fascista de veteranos para organizar um golpe e derrubar o presidente Roosevelt, e queriam colocá-lo como ditador no lugar dele. Butler implicou várias figuras importantes em seus depoimentos, incluindo Maguire, Robert Clark, Grayson Murphy e Prescott Bush. Todos negaram envolvimento. Maguire foi o único a testemunhar perante o comitê. Ao fim das audiências, ninguém foi processado por falta de provas físicas e porque o golpe proposto não chegou a ser executado. Mas o relatório final afirmou que não há dúvida de que essas tentativas foram discutidas, planejadas e poderiam ter sido executadas quando e se os financiadores considerassem conveniente. A mídia caracterizou as alegações de Butler como uma farsa gigantesca no início da investigação, mas depois mudou de opinião ao reconhecer que a ideia de uma marcha fascista sobre Washington era alarmantemente verdadeira. Número 9. A Área 51 pode ser a segunda instalação americana mais conhecida depois da Casa Branca. A instalação secreta fica em Nevada, dentro da área de testes e treinamento de Nevada. As operações realizadas aqui não são públicas, e a Força Aérea dos Estados Unidos diz que é apenas um campo de treinamento.
O sigilo, a alta segurança e a falta de informações sobre esse estabelecimento levaram a uma grande especulação por parte dos americanos e do resto do mundo, que se perguntam o que é e o que realmente acontece lá. A Área 51 é o epicentro de uma enxurrada de teorias da conspiração sobre extraterrestres. A teoria mais famosa afirma que o governo dos Estados Unidos está guardando naves espaciais alienígenas e tentando entender e replicar a tecnologia. Comunidades de teorias da conspiração mencionam corpos alienígenas e autópsias, sugerindo que a Área 51 seria um laboratório ou necrotério para formas de vida extraterrestres. Bob Lazar afirmou que a teoria S4 sugere que, em uma instalação separada, conectada à Área 51, ele trabalhou em discos voadores. OVNIs também eram frequentemente relatados ali. Discussões alternativas tratam de pesquisas sobre viagem no tempo e teletransporte. Recentemente, uma nova e plausível ideia ganhou força entre os entusiastas da Área 51 e dos pesquisadores de extraterrestres. A teoria da conspiração levanta a questão: e se a Área 51 for, na verdade, um despiste? A ideia foi rastreada até o subreddit de teorias da conspiração, onde Lonely C 5885 questionou se o local, que não é muito bem escondido para uma base supostamente secreta, seria na verdade uma distração destinada a desviar a atenção de um local realmente oculto. Um teórico relatou que um amigo da Força Aérea trabalhava em Nevada e sempre se referia a uma Área 52, mas nunca revelou o que acontecia lá. O comentário sugere que a Área 51 pode ter sido uma instalação secreta, até deixar de ser, levando o governo a transferir a base real para outro lugar e deixar a original se tornar um destino turístico, como já é atualmente. Muitos outros usuários do Reddit e conspiracionistas também acreditam que esse pode ser o caso. A Área 51 foi criada para pesquisas sobre vida e tecnologia extraterrestres, mas acabou atraindo atenção demais para se manter secreta. Daí a realocação não divulgada. Alguns creem que o novo endereço está em uma ilha sem nome, ausente de mapas e do Google Earth. A pergunta então virou: se a Área 51 não é o local verdadeiro, onde está a base secreta do governo supostamente dedicada à pesquisa de alienígenas? A hipotética Área 52 poderia estar em qualquer lugar. Existem bases no Alasca, como a JBR e a EAFB. Nos Estados Unidos estão o Camp Peary, centro de treinamento protegido da CIA para operações secretas, e o complexo da Montanha Cheyenne, supostamente criado para monitoramento de defesa espacial. Também se teoriza que a base real poderia estar localizada em lugares de difícil acesso, como montanhas intransponíveis, paisagens congeladas ou nas trincheiras de cânions profundos. Número 8. Existe um fenômeno universalmente reconhecido de desaparecimento de meias, onde as roupas são colocadas em uma grande máquina de lavar e apenas parte delas retorna. Embora seja visto como algo cômico, de que muitos apenas riem, o mistério das meias desaparecidas, por mais engraçado que pareça, é muito real. A peça de roupa em questão desaparece e ninguém, nem mesmo os especialistas, conseguiu descobrir onde ela foi parar. Alguns, em tom de brincadeira, contaram narrativas absurdas, enquanto outros analisaram o fenômeno para criar hipóteses. Uma dessas hipóteses é a teoria do espaço-tempo, que sugere que máquinas de lavar e secadoras estão criando pequenos buracos de minhoca. A afirmação sugere que as altas velocidades em que esses aparelhos giram geram um campo eletromagnético capaz de dobrar o espaço-tempo, resultando em pequenos portais para os quais peças de roupa, especialmente meias, são sugadas. Os motores elétricos de máquinas de lavar e secadoras geram campos magnéticos de baixa frequência, geralmente entre 50 e 60 Hz. Buracos de minhoca também são um conceito teórico que existe dentro da teoria da relatividade geral de Einstein e nunca foram observados.
Dito isso, estudos recentes sobre possíveis ecos de buracos de minhoca, os sinais que vêm do outro lado de um buraco de minhoca, sugerem um eco. O pulso permanece em torno de 56,93 Hz, situando-se convenientemente dentro da faixa de frequência sugerida pelos campos magnéticos gerados por eletrodomésticos giratórios. Ainda assim, não há provas de que essas máquinas criem buracos de minhoca que engolem meias. Mas, assim como toda outra teoria da conspiração, essa ideia é usada para dar às pessoas uma possível explicação para algo que não compreendemos. Mas então, um estudante de pós-graduação começou a investigar cuidadosamente essa anomalia e começou estimando o número de meias que cada pessoa na Terra perderia. O número ficou em uma média de 1,3 meias por ano. Em seguida, foi estabelecida uma linha do tempo, começando a partir da adoção generalizada do uso de máquinas de lavar, definida para 1956. Por fim, o estudante levou em consideração a massa de uma meia média, que é de 25 gramas. Com bilhões de pessoas perdendo bilhões de meias por ano por décadas, surge um número bastante grande. Todas as meias perdidas na história, reunidas em um só lugar através do teórico buraco de minhoca da máquina de lavar, simplesmente pesaria 1,44 vezes a massa do Sol. Foi um renomado astrofísico que provou que uma estrela anã branca não pode exceder 1,44 vezes a massa do Sol, porque se isso acontecesse, ela simplesmente colapsaria sob sua própria gravidade e formaria um buraco negro. A teoria da conspiração diz que meias transportadas pelo espaço-tempo se acumularam em um lugar e formaram um buraco negro. Qualquer meia subsequente que desaparecesse acabaria sendo sugada e levada para locais desconhecidos. Entusiastas de teorias da conspiração adotaram essa sugestão para explicar por que itens de roupa aleatórios aparecem em suas máquinas de lavar e secadoras, peças que nunca foram deles e que ninguém reconhece. Número 7. Como eles não existem mais hoje em dia, o conceito de seres gigantes parecidos com lagartos vagando pelo planeta é difícil de compreender. Só conhecemos suas formas gerais pelos fósseis no sedimento e sabemos que existiram pelos ossos deixados para trás. Pensar que existiram animais na Terra que não se pareciam em nada com os que temos hoje soa fantasioso, irreal e mítico. Por conta dessa narrativa lendária, muitos membros da sociedade compartilham uma visão comum, de que talvez os dinossauros nunca tenham existido de fato. A teoria dos fósseis falsos afirma que restos de dinossauros foram criados e espalhados pelo governo para sustentar uma mentira sem benefício algum. Outra interpretação da menção aos dinossauros os retrata como dragões, sugerindo que as criaturas míticas das fábulas um dia caminharam pelo planeta antes do grande dilúvio bíblico. Uma crença menos conhecida sobre os dinossauros é a teoria marginal, que afirma que os dinossauros foram criações sobrenaturais, supostamente criadas pelos Nefilins. Os Nefilins, seres misteriosos, aparecem em Gênesis como resultado dos filhos divinos de Deus com as filhas humanas de Adão. O nome deles pode ser traduzido como caídos, que são grandes guerreiros e gigantes bíblicos descritos em Ezequiel e Números. Essas figuras foram erroneamente retratadas como tiranos perversos, devido à sua aparência estar associada ao grande dilúvio de Noé. Mantendo a interpretação geralmente perversa dos Nefilins, teóricos da conspiração associaram seus modos detestáveis à criação dos dinossauros. De acordo com essa sugestão, os Nefilins, buscando zombar da ordem natural de Deus, cruzaram bestas terrenas com criaturas sobrenaturais, formando demônios quiméricos. Os dinossauros, eles insistem, são portanto entidades demoníacas em vez de ancestrais evolutivos. A conspiração se conecta com a teoria do intervalo, a lacuna não registrada entre Gênesis 1:1 e 1:2, onde o mundo pré-adâmico foi criado, destruído e restaurado 6 dias literais depois. Gênesis 1:1 eles explicam, é a criação inicial da vida, enquanto 1:3 é a recriação.
O versículo 1:2 é visto como um período de grande ruína, chamado de dilúvio de Lúcifer. Os dinossauros, segundo essa visão, fariam parte do mundo pré-adâmico, influenciado por Satanás. Por sua natureza demoníaca, os dinossauros foram destruídos pelo dilúvio bíblico, deixando ossos como testemunho de uma era esquecida em que vagavam como uma abominação. De acordo com essa teoria, os fósseis de dinossauros vieram de um período anterior à criação de Adão e Eva, portanto, anterior aos Nefilins. A teologia e a paleontologia tradicionais rejeitam ambas as interpretações demoníacas sobre dinossauros. Não há evidências que apoiem essas teorias ou as linhas do tempo propostas, e isso é visto apenas como mais um método de tentar compreender a incompreensibilidade da história. Número 6. Há várias teorias da conspiração sobre a Lua, como luas cheias causarem comportamentos insanos ou ela ser habitada por alienígenas. Alguns acreditam que esse satélite natural é, na verdade, uma nave espacial oca, enquanto outros argumentam que a NASA nunca pousou realmente em sua superfície. O ditador alemão das décadas de 30 e 40 é alvo de uma quantidade semelhante de histórias mirabolantes, como a de que ele nunca morreu de verdade e, em vez disso, fugiu para a Argentina, ou que o Terceiro Reich estabeleceu a base secreta Estação 211 na Antártida. Alguns insistem que esse mesmo grupo desenvolveu discos voadores, Vril ou naves Hanibu, semelhantes às espaçonaves alienígenas. Também disseram que eles tinham tecnologias ocultistas avançadas. O Terceiro Reich e seu ditador também permanecem como personagens de uma teoria da conspiração que nos leva de volta a Corpo Celeste, onde a frase "o homem na Lua" ganha uma definição totalmente nova. Principais teóricos da conspiração acreditam que os nacional-socialistas do Terceiro Reich, nas décadas de 30 e 40 na Alemanha, desenvolveram tecnologia muito avançada para sua época, permitiu que eles alcançassem as estrelas e realizassem o primeiro pouso lunar. A ideia surgiu após a Segunda Guerra Mundial, quando foi divulgado que astronautas alemães teriam ido à Lua em uma nave espacial, saído da atmosfera e se estabelecido lá, um evento que não conseguiram documentar. A falta de relatos pode ter sido intencional dos nacional-socialistas. Segundo teóricos, quando estavam na Lua, o exército construiu uma instalação ultra-secreta, desconhecida por todos. Esse conceito, de décadas atrás, fez até alguns especularem que o ditador havia fugido para a Lua e passado o resto de seus dias em uma base lunar subterrânea, seguro da fúria da sociedade. Teóricos também ligaram essa ideia ao aumento repentino de avistamentos de discos voadores na época. Especificamente, eles apontaram para Roswell, Novo México, o incidente de 1947, alegando que os nacional-socialistas estavam por trás disso. Segundo teorias, o exército e o ditador teriam encontrado diversas raças alienígenas em suas aventuras. As teorias se tornaram tão populares que, em 1947, Robert A. Heinlein escreveu um romance intitulado Foguete Galileu, que incorporava alguns elementos dos rumores. O romance narra 3 adolescentes e um cientista que constroem um foguete atômico e viajam à Lua, onde enfrentam aventuras caóticas. Escrito após a Segunda Guerra Mundial, o livro reflete o medo da época sobre viagens espaciais. Ele foi escrito para ser cientificamente preciso para a época e bastante realista em relação a como as viagens espaciais funcionariam 22 anos depois, quando ocorreu o primeiro pouso registrado na Lua. O nível de detalhe e precisão da nave Galileu de Heinlein foi suficiente para convencer ainda mais aqueles que já acreditavam que o Terceiro Reich realmente chegou à Lua e que, muito possivelmente, o ditador também estava escondido lá. Número 5. Por 9 dias, 1 hora e 32 minutos, começando em 1º de abril de 2026, uma tripulação a bordo da Artemis 2 fez sua jornada até a Lua para um sobrevoo lunar. A viagem os levou ao redor da Lua e de volta, tornando-os as primeiras pessoas a ver o lado oculto, também chamado de lado escuro, da Lua.
A missão foi a primeira vez registrada em que o lado oculto da Lua foi fotografado, dando à Terra uma visão em alta resolução da superfície cheia de crateras. Mas a missão Artemis II trouxe novas perguntas, como: por que não voltamos à Lua em 57 anos? A resposta oficial é que o interesse do público caiu e, por isso, o apoio à exploração lunar também. Mas pode-se questionar por que, depois de apenas uma missão, o interesse de repente diminuiu. Para os teóricos da conspiração, a resposta para a pergunta de por que não voltamos era muito mais complexa, e começava com a ideia de que não voltamos à Lua porque, na verdade, nunca fomos até lá. Assim como na teoria de que o pouso na Lua foi forjado, céticos alegaram que a missão Artemis II também não ocorreu, sendo apenas mais uma encenação para distrair dos malfeitos de figuras poderosas e populares. E certamente funcionou por 10 dias inteiros. Desde que os astronautas entraram no foguete, o público acompanhou cada segundo. Otimistas e céticos acompanharam a missão de perto, encantados com as imagens de alta qualidade enviadas à Terra. Para os otimistas, era inspirador e lhes assistiam maravilhados. Para os céticos, era só mais uma mentira. Afirmavam que telas verdes foram usadas como fundo em outra missão falsa. Era mais um momento no cenário do filme, que é a América. Teóricos destacaram inconsistências, falhas e aspectos sem sentido nas filmagens. Por exemplo, alguns citaram um vídeo dos astronautas em que o cabelo de Christina Koch não se comportava como esperado. Parecia que o cabelo ficava parado em uma posição, o que gerou ceticismo em relação à missão como um todo. Em outro vídeo, com mais de 1 milhão de visualizações, astronautas flutuam em gravidade zero, mas teóricos logo especularam que fios apareciam na cena, sugerindo que estavam pendurados diante de um cenário. Rumores sobre imagens geradas por IA circularam, apoiados pela ferramenta de verificação de marca d'água SynthID. Discussões sobre as imagens do lado oculto da Lua também entraram em cena. Alguns especularam que as fotos eram falsas por mostrarem luz, mas a NASA explicou que isso se deve ao alinhamento entre o Sol, a Lua e a espaçonave. Outro elemento apresentado como evidência para apoiar a alegação de que a missão Artemis II foi falsa foram as semelhanças impressionantes entre as imagens da missão Apollo 8 em 1968 e as da missão de 2026. A Terra, ao que parecia, estava exatamente na mesma orientação em relação à Lua que estava todos aqueles anos atrás. Foi um último erro que daria credibilidade à teoria da conspiração. Um ato falho freudiano que foi suficiente para convencer boa parte do público de que a missão Artemis II não aconteceu. Durante uma entrevista, o capitão da missão, Reed Wiseman, fez a seguinte declaração, dizendo, abre aspas, esta é a primeira vez que vamos enviar humanos para a Lua. A missão Artemis II seria a segunda vez que a humanidade foi à Lua, se, como dizem teóricos da conspiração, isso realmente ocorreu. Número 4. Foi em 2024 que 2 dos desastres naturais mais devastadores ocorreram muito próximos entre si nos Estados Unidos. O primeiro dos 2 atingiu a costa em 26 de setembro no noroeste da Flórida e foi chamado de Furacão Helene, um grande e catastrófico ciclone tropical. A intensificação rápida causou grande destruição enquanto avançava pelo Tennessee, Geórgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul. Os ventos eram fortes e as inundações foram rápidas, e ao final de sua passagem ficou conhecido como o furacão mais mortal a atingir os Estados Unidos desde o furacão Maria. Um mês depois, ocorreu outro desastre devastador. Foi outro ciclone tropical extremamente forte que trouxe ventos intensos, chuvas pesadas e enormes inundações para Yucatán, no México, oeste de Cuba e centro-leste da Flórida. O furacão Milton atingiu a costa em outubro de 2025 e ficou conhecido por sua intensificação explosiva, passando de uma tempestade de categoria 5 em menos de 24 horas para o furacão mais forte já registrado no Atlântico. Milton causou danos extensos que totalizaram 34,3 bilhões de dólares, redes de infraestrutura e plantações foram perdidas.
Como se a destruição não bastasse, após o segundo furacão, uma teoria da conspiração baseada em chemtrails e manipulação climática pelo governo se espalhou nas redes sociais. Sugeriu-se que furacões foram criados pelo governo dos Estados Unidos e direcionados a comunidades específicas como parte de uma grande conspiração política. Durante a temporada de furacões do Atlântico de 2024, houve 18 tempestades nomeadas e 11 furacões, o que alguns consideraram um sinal de que algum nível de orquestração estava acontecendo nos bastidores. Teóricos investigaram diversas áreas atingidas por furacões naquele ano, incluindo as áreas no caminho de Helene e Milton. Eles concluíram que o governo direcionava essas tempestades para estados azuis, onde predominavam votos no Partido Democrata. Isso indicava que os desastres foram provocados por motivos políticos. Teóricos também afirmaram que, em governos anteriores, furacões teriam sido direcionados a estados vermelhos. De acordo com os teóricos, os sistemas de radar Doppler-NEXRAD estão sendo usados para guiar tempestades tropicais em direção aos alvos. Claro, não há evidências concretas para isso e muitos desses furacões raramente ocorrem durante ou perto de eleições importantes nos Estados Unidos. A única evidência aparentemente favorável veio de Marjorie Taylor Greene, considerada uma das políticas mais desequilibradas dos Estados Unidos. Ela publicou nas redes sociais um mapa do sudeste dos Estados Unidos, mostrando áreas afetadas por furacões sobrepostas ao mapa eleitoral por partido, ilustrando como a devastação dos furacões pode impactar a eleição. Marjorie Taylor Greene sugeriu que o Partido Democrata provocou os furacões que devastaram áreas majoritariamente republicanas. Variações alternativas dessa teoria da conspiração bizarra sugerem que a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica está modificando o clima secretamente. E como resultado direto disso, a geoengenharia solar causou tempestades ainda piores. Essas alegações infundadas se espalharam tanto que a INOAA precisou enfrentar a situação de frente. Eles criaram e publicaram um informativo que aborda e desmente cada uma dessas alegações, dando descrições detalhadas de como o clima funciona e insistindo que não estão por trás das tempestades intensas que, com base em estudos reais, parecem ser indiscriminadas. Número 3. Localizada em Orient Point, Nova York, era uma instalação que servia como defesa do país contra a introdução acidental ou intencional de doenças animais transfronteiriças. Era chamado de Centro de Doenças Animais de Plum Island, que abrigava cientistas do PIADC, que colaboravam em uma variedade de preparações de alto impacto para surtos, incluindo resposta, vacinas, terapêuticos, detecção, diagnóstico e tecnologias para descontaminação. Alguns dos aspectos mais importantes do centro incluem combater a peste suína africana e buscar maneiras de prevenir ou tratar a doença mão-pé-boca. A ilha abrigava o único banco de vacinas contra a doença mão-pé-boca em todos os Estados Unidos. Foi estabelecido em 1954 e funcionou por 71 anos, sendo oficialmente fechado em 2025 para a transição para uma nova base de operações em Manhattan, Kansas, dedicada à mais avançada instalação nacional de defesa biológica e agropecuária. Mas o Centro de Doenças Animais de Plum Island não poderia existir ou ser fechado sem gerar suposições e teorias extravagantes sobre o que acontecia lá dentro. De acordo com uma teoria da conspiração, a descrição geral da instalação é apenas uma fachada, sugerindo que nenhuma pesquisa real sobre doenças acontece aqui. Teóricos afirmam que, nesse local, cientistas criam híbridos de animais com humanos. Um experimento fracassado teria sido o monstro de Montauk, de 2008. Naquele verão, uma estranha massa de carne de mamífero surgiu nas praias de Long Island. Ele foi chamado de monstro de Montauk pelos moradores e atraiu criptozoologistas. Descreveram-no como sem pelos, com corpo de guaxinim, cachorro ou porco. Acredita-se que o monstro veio da instalação próxima de Plum Island, seja como um experimento fracassado, descartado no mar ou como um espécime que escapou dos experimentos.
Outra teoria da conspiração diz que cientistas nacionais nessa instalação desenvolviam tecnologia alienígena, como na teoria dos alienígenas na Lua. Em uma discussão muito mais plausível, teóricos propõem que Plum Island é na verdade um local secreto onde o governo está fabricando armas de guerra biológica, como a doença de Lyme. Em 2019, céticos alegaram que essa instalação introduziu a doença de Lyme na América, citando experimentos com carrapatos realizados lá nos anos 70, uma teoria que circula desde então. Apesar de já desmentida, uma comunidade acreditava que a doença de Lyme era liberada intencionalmente por motivos políticos e para teste como arma biológica. Plum Island foi associada a várias outras teorias da conspiração infundadas, ganhando o título de Ilha do Horror. O tema de textos posteriores e especulações persistentes sobre instalações ultrasecretas apoiadas pelo governo sombrio. Número 2. O incidente de Roswell é um dos eventos mais conhecidos e bem documentados envolvendo OVNIs e conspirações de extraterrestres. Foi em 1947 que um aparente balão de alta altitude caiu perto de Roswell, Novo México, levando a Força Aérea dos Estados Unidos a comparecer ao local para recuperar o objeto caído. A reação gerou várias teorias da conspiração, com céticos sugerindo o envolvimento de alienígenas no caso. Os militares aumentaram o interesse ao dizer que os destroços eram de um disco voador. Depois, eles negaram a afirmação inicial e disseram que as peças eram de um balão meteorológico do projeto secreto Mogul, criado para detectar testes nucleares soviéticos. A retratação não conteve as teorias da conspiração e acabou alimentando-as, com muitos achando que o governo tentava encobrir a existência de alienígenas. O evento também ocorreu durante a febre dos discos voadores no país, com relatos de objetos estranhos no céu e visitantes extraterrestres. Em meio ao entusiasmo por alienígenas, o incidente de Roswell atraiu outras explicações plausíveis, criadas por teóricos da conspiração que buscavam entender o que havia acontecido ali. Uma explicação levantou a questão: seriam os soviéticos os responsáveis pelo OVNI de Roswell? Essa questão surgiu após o relato de uma fonte não identificada que afirmava ser engenheiro da empresa conhecida como EG&G. A empresa atuava na Área 51, a suposta base secreta onde são feitos experimentos com alienígenas e coleta de tecnologia. Segundo essa fonte, ele analisou os destroços do acidente em Roswell com outros 4 engenheiros da EG&G. Com base no que viu e em suas opiniões, ele concluiu que o incidente de Roswell envolvia os soviéticos. Durante a Guerra Fria, ele afirmou que os soviéticos aproveitaram pesquisas em aeronaves de asa voadora criadas pelos socialistas alemães Walter e Heinrich Horten. Supostamente, eles desenvolveram um objeto em forma de disco que oferecia voo furtivo e era capaz de escapar da detecção por radar. Supostamente, os militares dos Estados Unidos aprimoraram a tecnologia na Área 51. Nas décadas seguintes, os militares apresentaram aviões como nunca vimos antes, incluindo o F-117 construído como uma aeronave de ataque furtiva. Os líderes soviéticos ficaram ansiosos ao ver os rápidos avanços tecnológicos dos rivais, como a criação e uso da primeira ogiva atômica. A fonte anônima afirmou que o incidente de Roswell foi criado pela União Soviética como aviso de que poderiam gerar um falso alarme de OVNI, causando medo nos americanos, sentimento já instaurado anos antes pela transmissão de Guerra dos Mundos. De acordo com a fonte, os soviéticos criaram uma nave-mãe que abrigava discos voadores menores. No dia do incidente de Roswell, a suposta nave-mãe pairou na região do Alasca, enviando os drones. Uma dessas naves entrou no espaço aéreo dos Estados Unidos e, por meios desconhecidos, caiu em Roswell. Dentro havia humanos biologicamente alterados, com cabeças e olhos grandes. Seriam supostamente resultado de um experimento de um cientista louco, Joseph Mengele. Os comatosos foram levados depois para a Área 51. Teóricos da conspiração afirmam que essa explicação coincide com o incidente de Roswell e o aumento nos relatos de OVNIs,
que, segundo uma fonte anônima, seriam drones liberados da nave-mãe. Segundo essa teoria, os soviéticos alcançaram seu objetivo. O pânico tomou conta dos Estados Unidos com muitos, achando que estavam sob ataque extraterrestre. Esses medos aumentaram após os militares declararem que o objeto de Roswell era um disco voador. Após as declarações e teorias, passou-se a especular que a explicação do balão meteorológico era um acobertamento. Número 1. No dia 5 de maio de 2026, em meio a um número crescente de afirmações absurdas, o secretário de Defesa Pete Hegseth se dirigiu ao público com uma declaração bizarra, dizendo: "Não posso confirmar nem negar se temos golfinhos kamikaze, mas posso confirmar que não temos." O eles, citado por ele, era o Irã, em declaração feita durante a entrevista após um repórter mencionar boatos sobre golfinhos kamikaze usados pelo país. Segundo a teoria da conspiração, as Forças Armadas do Irã estariam analisando usar golfinhos com explosivos para atacar navios de guerra dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz, onde há conflito. A alegação ganhou força há 2 décadas, após relatos de que o Irã havia comprado golfinhos treinados para fins militares da antiga União Soviética em 2010. Os golfinhos de combate teriam vindo da instalação Kreman, trazidos pelo ex-treinador que buscava fundos para alimentar os animais. Teóricos dizem que golfinhos foram treinados para atacar navios e mergulhadores. Sob controle do Irã, especula-se que agora possuam armas para atacar intrusos subaquáticos. Embora possa parecer um conceito tirado de filmes de ficção científica, foi observado que esses mamíferos marinhos são altamente inteligentes e, na verdade, já foram usados em operações militares antes. E não era só a União Soviética que fazia isso. A Marinha dos Estados Unidos treinou golfinhos e leões marinhos para defesa subaquática, detectando minas, recuperando objetos e defendendo contra mergulhadores. Porém, relatos indicam que nunca tiveram armas. No entanto, foi o tom de descrédito e brincadeira de Hegseth que foi suficiente para convencer muitos de que pode haver mais nessa história do que o governo está disposto a revelar. A risada de "não posso confirmar nem negar se temos golfinhos kamikaze" parecia aludir à ideia de que havia a possibilidade de os Estados Unidos realmente terem esse tipo de arma. No início da entrevista, Hegseth disse: "Nunca ouvi falar de golfinho kamikaze." É como tubarões com raios laser, né? Desde então, a mídia vem analisando minuciosamente as declarações oficiais feitas pelos Estados Unidos. A negação de que o Irã tem golfinhos kamikaze é vista mais como uma forma de minimizar os relatos do que como uma confirmação factual. Desde então, as redes sociais comentam sobre a entrevista, vendo o tom de humor como riso nervoso, típico de engano. O mito persistente na internet afirma que 30 golfinhos treinados para combate pela Marinha dos Estados Unidos sumiram durante o furacão Katrina, alimentando especulações. A teoria da conspiração de que o Irã está planejando usar esse tipo de armamento, porém, realmente não tem nenhuma evidência que a apoie. Muito obrigado por assistirem. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho de notificações para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Top 5 Unknowns e a gente se vê no próximo vídeo.